Trabalho de Código de Hammurabi, apresentado a Unopar, Unidade Bandeirantes, Centro de Ciências Humanas, da Saúde, Exatas e Tecnológicas, do Campus Universitário de Bandeirantes, como requisito parcial para obtenção de média bimestral, na disciplina de Fundamentos Históricos do Direito, do primeiro semestre A do curso de Direito. Orientadora, Professora Mariana Fordelone Rosa Cruz. Alunos: Alace de Oliveira, Gerson Nogueira, Luan Farias da Silva, Matheus Vitor Pompeu Santana, Maiara Fernanda da Silva, Murilo Henrique Oliveira Lacerda, Vanessa Caroline Coritibano, Vanessa Priscila Barbieri. O presente trabalho é de grande importância para que seja possível conhecer em grupo, bem como na sala de aula, como foi criado e desenvolvido o Código de Hammurabi, por quem ele foi criado, sua origem, como foi implantado, para que serviu, para quem ou para qual finalidade foi criado. O rei Hammurabi, conquistador temido e político habilidoso, o imperador Hammurabi usava suas vitórias militares para impor ordem na Mesopotâmia, apoiado no conjunto de leis que marcou a história do direito. A data em que Hammurabi nasceu é desconhecida, mas sabe-se que ele ainda era um jovem quando assumiu o trono de Babel em 1792 a.C. Naquela época, a cidade era subordinada a outros reis, todos de tradição de origem semita, como ele, que pertencia ao povo amorita. Quando morreu, 42 anos depois, Hammurabi havia se transformado num soberano de toda a Baixa Mesopotâmia. O território sob seu poder corresponderia hoje ao sul do Iraque, na época chamado de Assíria. Foi cobiçado, mas não conquistado por ele. Criação e divulgação de um código legislativo escrito serviram para cristalizar a autoridade do Estado sobre seus súditos e, ao mesmo tempo, regular o funcionamento da sociedade. Com leis redigidas, definem-se as relações entre os homens, assim como as relações deles com suas posses, originando o direito de propriedade. Explica Márcio Scalércio, professor de História da Universidade Cândido Mendes e da PUC do Rio de Janeiro, autor de Oriente Médio, uma análise reveladora sobre dois povos condenados a conviver. O Código de Hammurabi não traz as primeiras leis escritas, mas naquela época foram as que melhor chegaram a nós, e elas consagraram princípios que duram até hoje, como o valor do testemunho de prova, o nascimento do rei Hammurabi. Breve história. Hammurabi nasceu supostamente por volta de 1810 a.C. e morreu em 1750 a.C. Foi o sexto rei da primeira dinastia babilônia dos Amoritas e o fundador do primeiro império babilônico, unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo todos os sumérios e os semitas e conduzindo a Babilônia ao máximo. Seu nome permanece diretamente ligado a um dos mais importantes códigos jurídicos da antiguidade, o Código de Hammurabi. Pouco depois de ascender ao trono, o jovem soberano deu início à fusão de semitas e sumérios em uma unidade política e civil, posta não só pelas armas, mas também
também pela ação administrativa e pacificadora. Desta forma, conquistando, através de acordos e guerras, quase toda a Mesopotâmia. Como legislador, consolidou a tradição jurídica, harmonizou os costumes e entendeu o direito e a lei a todos os súditos. Como administrador, cercou a capital com muralhas, restaurou os templos mais importantes e instituiu impostos e tributos em benefício das obras públicas. O código referia-se também ao comércio, no qual o caixeiro viajante ocupava lugar importante, a família, inclusive o divórcio, o pátrio poder, a adoção, o adultério, o incesto, ao trabalho, precursor do salário mínimo, das categorias profissionais, das leis trabalhistas, a propriedade. Quanto às leis criminais, vigorava a lex talionis. A pena de morte era largamente aplicada, seja na fogueira, na forca, seja por afogamento ou empalação. A mutilação era infligida de acordo com a natureza da ofensa. A noção de uma vida por uma vida atingia filhos dos causadores de danos aos filhos dos ofendidos. As penalidades infligidas sob o Código de Hammurabi ficavam entre os brutais excessos das punições corporais das leis mesopotâmicas, assírias e das mais suaves dos hititas. Das leis do Código de Hammurabi, sortilégios, juízo de Deus, falso testemunho, prevaricação de juízes. Artigo 1º. Se alguém acusa um outro, lhe imputa um sortilégio, mas não pode dar a prova disso. Aquele que acusou deverá ser morto. Artigo 2º. Se alguém avança uma imputação de sortilégio contra um outro e não a pode provar, e aquele contra o qual a imputação de sortilégio foi feita vai ao rio, salta no rio. Se o rio o traga, aquele que acusou deverá receber em posse a sua casa. Mas se o rio o demonstra inocente e ele fica ileso, aquele que avançou a imputação deverá ser morto. Aquele que saltou no rio deverá receber em posse a casa do seu acusador. Crimes de furto, de roubo, reivindicação de imóveis. Se alguém furta bens do Deus ou da corte, deverá ser morto. E mais quem recebeu dele a coisa furtada também deverá ser morto. Artigo 25. Se na casa de alguém aparecer um incêndio e aquele que vem apagar lança os olhos sobre a propriedade do dono da casa e toma a propriedade do dono da casa, ele deverá ser lançado ao mesmo fogo. Características do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é visto como a mais fiel origem do direito. É a legislação mais antiga de que se tem conhecimento, e o seu trecho mais conhecido é a chamada Lei de Talião. Ele é pequeno, tendo em seu original 3.600 linhas, sendo essas linhas ordenadas em 282 artigos, sendo que de alguns deles não há conhecimento completo de sua redação. O original do Código de Hammurabi foi escrito, gravado em um bloco, e parte desses artigos foram apagados quando o bloco foi levado para Susa, confiscado depois de uma guerra. Com isso, artigos ficaram com a sua compreensão comprometida. Alguns dos artigos apagados são conhecidos pela existência de cópias. O bloco original em que foi escrito o código encontra-se atualmente no Museu do Louvre, em Paris. Na verdade, como o Código de Hammurabi é a única legislação, aquele povo, ele não deveria receber tal nomenclatura, tendo em vista que
não apresenta-se da maneira de um código, noção que foi concebida após o Código Civil Napoleônico. Vale lembrar que este código é uma legislação que está composta por vários fragmentos, sendo alguns civis, outros penais, alguns referentes ao direito do trabalho e etc. Divisão do Código de Hammurabi. Leis punitivas de prováveis delitos praticados durante um processo judicial. Artigo 1º, parágrafos 1 a 5. Artigo 2º, leis regulatórias do direito patrimonial. Parágrafos 6 a 126. Artigo 3º, leis regulatórias do direito de família e heranças. Parágrafos 127 ao 195. Artigo 4º, leis destinadas a punir lesões corporais. Parágrafos 196 a 214. Artigo 5º, leis que regulam os direitos e obrigações de classes especiais, como médicos, veterinários, barbeiros, pedreiros, barqueiros. Artigo 6º, leis regulatórias de preços e salários. Parágrafos 241 ao 277. Artigo 7º, leis adicionais regulatórias da posse de escravos. Parágrafos 278 a 282, ao contrário da classificação sugerida por Bergman. Hugo Winker faz a divisão em 14 partes. Primeiro, encantamentos, juízos de Deus, falso testemunho, prevaricação dos juízes. Parágrafos 1 ao 5º. Segundo, crime de furto e rapina, reivindicação de móveis. Parágrafos 6 ao 25. Artigo 3º, direitos e deveres dos oficiais, dos gregários em geral. Parágrafos 26 ao 41. Artigo 4º, locação e regime geral dos fundos rústicos, mútuos, locação de casas, doações em pagamentos. Parágrafos 42 ao 65. Artigo 5º, relação entre comerciantes e comissionários. Parágrafos 100 ao 107. Artigo 6º, regulamento de tabernas, taberneiras, prepostas, polícia, penas e tarifas. Parágrafos 108 ao 111. Artigo 7º, obrigações, contratos de transportes mútuos, processo de execução e servidão por dívidas. Parágrafos 112 ao 119. É a conclusão do presente grupo, unido nesta presente sala de aula do primeiro semestre A do curso de Direito. É a conclusão. Concluímos que o Código de Hammurabi, criado pelo rei de mesmo nome, foi criado e desenvolvido pelo menos para regulamentar e impor limites para a vida em sociedade. Foi criado exatamente para organizar a convivência das pessoas. Foi criado pelo rei Hammurabi para os babilônicos. Foi um dos primeiros códigos jurídicos do mundo que se tem conhecimento. Fica claro que o referido Codex foi criado para ajudar e organizar a convivência das pessoas, umas para com as outras, criando leis para punir quem cometer alguma infração, para quem cometer algum delito. Na visão do rei Hammurabi, era necessário um código para regulamentar e prever as consequências dos atos das pessoas, para mostrar a elas que tudo existe um artigo no código para punir algum delito ou conceder algum direito que é de direito realmente. Para o rei Hammurabi, realmente fazia-se necessário um código para estipular à população seus direitos, deveres, obrigações e devidas punições para o cometimento de delitos. O principal instrumento usado para a realização deste trabalho acadêmico do curso de Direito é a rede mundial de computadores, internet. Através de uma intensa pesquisa por diversos portais estudantis e acadêmicos de universidades,
e no âmbito jurídico, foi possível realizar a coleta de grande quantidade de dados a respeito do tema em questão, o Código de Hammurabi. O segundo principal instrumento para a realização da pesquisa foi o livro Código de Hammurabi, Lei das 12 Tábuas, terceira edição, 2011. O nosso muito obrigado à professora Mariana Fordelone Rosa Cruz, ao diretor da Unopar Campus Bandeirantes, Diomar Francisco Mazzucci.